Quebra do Osso. Um uivo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e nós estamos em mais um Quebra do Osso. Mais uma vez no Quebra do Osso, nós contamos aqui com a presença de Pedro Nogueira. Cá estou. E aí, Chocos, tudo bem? Beleza, cara, tudo tranquilo. Você já tem uma carteirinha do Quebra do Osso, né? Porque toda vez participa, porra. Eu sou praticamente o dono disso aqui, velho. Não é o dono, mas você conhece ele, né? É, tipo. Mas quando eu tiver o Pedro Show, você vai ser o convidado de honra também, cara? Ah, então beleza. Então, sendo assim, eu concordo com a parada. Então, beleza. Pedro, hoje, cara, nós vamos seguir uma linha que nós estamos, né, seguindo aí no Garocast já há algum tempo e também no Quebra do Osso, que nós vamos falar um pouco de antecedentes. A gente já fez 2 quebras a esse respeito, um sobre mentor e o outro sobre ancestrais. E o Garocast, os ouvintes eles vão poder escutar o Garocast sobre parentes e o Garocast sobre fetiche. A gente ainda tem mais alguns aí guardados que vão ser lançados aos poucos. De toda forma, hoje o Pedro tá aqui, o resto da matilha não, porque aqui só entra quem tem bolinha em raça pura, porra. É, exatamente. Então nada de pelo duro, nada de unha rachada, nada disso aqui. Hoje é só raça pura. Vamos discutir um pouco aí, falando sobre raça pura, o significado, benefícios e por aí vai. Pra gente começar, vamos logo isolando as tribos que não podem ter raça pura. Peraí, acho que cabe fazer uma definição, né? Vamos lá. Raça pura, então a gente pode entender facilmente como pedigree. Mas vai além disso. Sim. Porque a gente já conversou antes, a raça pura ela é tanto uma demonstração física mesmo, digamos assim, da proximidade daquele indivíduo com o arquétipo da tribo que ele pertence. Né? Sim. Então, um cara com altos níveis de raça pura, ele pareceria mais o herói clássico daquela tribo, né? Mas também diz respeito à linhagem espiritual. Sim, é uma herança espiritual, né, dada ao totem, né, dada pelo totem das tribos, certo? Que essa herança espiritual, ela acaba afetando instintivamente os outros Garou. Em termos de jogo, a gente não costuma falar disso aqui, mas cada ponto em raça pura, ele te confere um dado a mais em desafios formais, tipo um desafio de posto, por exemplo, e também em testes sociais que envolvam outros lobisomens, sejam eles Ronin ou até mesmo dançarinos da Espiral Negra. Então esse reconhecimento, ele existe de pronto. Não há discussão a esse respeito. Como que as tribos interpretam isso daí é uma outra história, mas que a gente já chega lá. Vamos tentar separar um pouco as coisas, né? Única e exclusivamente porque você tem uma linhagem de heróis Garou, que necessariamente você tem que ter raça pura. Então a gente pode começar quebrando esse tipo de conceito que muitos jogadores têm. Tá certo. E aí então vão as tribos que não podem ter raça pura. Roedores de ossos, andarilhos do asfalto. Exatamente, né? Os roedores de ossos, eles já perderam a raça pura deles há muito tempo, né? Eles nunca tiveram a raça pura, talvez, porque eles são a ralé da nação Garou. E os andarilhos do asfalto, eles misturam tanto o sangue do sangue deles, e como essa linhagem não é algo, vou dizer, interessante para eles, né? O Pedro já falou isso, é uma tribo do futuro e não uma tribo do passado. Não interessa quem seu pai foi, né? Interessa quem você é. Então eles não se importam e acabam que essa linhagem já foi perdida há mais tempo. Pedro, na sua cabeça, das outras 11 tribos, alguma outra devia ter alguma restrição? Sim, eu acho que os peregrinos silenciosos. Os roedores de ossos, eles não têm o benefício da raça pura pelo próprio conceito da tribo, a maldição do chacal, aquela coisa toda. Os andarilhos do asfalto, por um motivo um pouco semelhante, como você já mencionou, mas mais por serem tribos Urra, por ser uma tribo Urra que está mais voltada para o futuro, para a vida na sociedade, tudo. Mas os peregrinos silenciosos, eu acho que eles deveriam ter uma restrição, não total, e sim parcial, do tipo, pode comprar 2 ou 3 pontos só de raça pura, porque eles perderam contato com a sua ancestralidade, né? Perderam contato e, na verdade, não conseguem acessar. E aí isso fica bem definido com a restrição do antecedente vida passada,
Mas eu acho que faria sentido ter uma limitação em raça pura também. Entendi. Eu discordo. Não sei se você concorda. Eu discordo disso porque eles sempre foram muito ligados à sua ancestralidade, por mais que eles não consigam conectá-la, né? Eles são muito orgulhosos de suas linhagens e eles a conhecem, né? Eu colocaria Filho de Gaia, porque eles adotam muitos membros de outras tribos. Então acaba que isso faz com que o sangue se misture, né? Diferente dos Uktena, que eles colhem parentes em vários locais do mundo, em várias culturas, mas o sangue Uktena está sempre lá. Enquanto o Filho de Gaia, ele tem lá o guerreiro que na verdade é de origem Fúria Negra, Fúria Negra é o mais comum, mas enfim, eles são mais abertos a esse tipo de adoção. Então eu acho que a coisa pode acabar prejudicando eles nesse sentido. Saquei. As outras tribos, elas são mais fechadas, eu acho que faz sentido. A outra restrição que nós temos são dos presos de prata, mas que no caso eles são obrigados a comprar pelo menos 3 pontos de raça pura. Falando um pouco sobre o antecedente, vamos para algumas curiosidades do antecedente. É uma coisa que muita gente não sabe, mas que caso o seu personagem tenha uma grande quantidade de raça pura, né, porque ele se parece com um membro arquétipo de uma tribo, mas que ele decide não se unir àquela tribo e sim de outra, o totem da tribo remove os benefícios de raça pura. Ele vai parecer ainda um cria de Fenris, como um cria de Fenris do passado, só que a parte mística da coisa não funciona. Em termos de jogo você não tem os benefícios. Exatamente. É algo que passa despercebido para muita gente. Às vezes os jogadores inclusive constroem prelúdios nesse sentido, mas que o cara não teria esse benefício. E outra coisa é que, apesar da raça pura ser universalmente respeitada, algumas tribos elas têm um valor maior sobre essa prole, né, sobre a herança do que outras. Para puxar a sardinha pro meu lado, é que eu vou falar dos Senhores da Sombra, que eles veem a coisa um pouco diferente. O fato de você ter a raça pura, ela quer dizer muito pouco se essa sua raça pura não condiz com as suas habilidades. Uma coisa do tipo, tá, você tem uma raça pura, mas o que você consegue fazer com ela? Se você não consegue fazer nada, a sua raça pura é uma característica inútil diante dos Senhores das Sombras. É uma coisa que eles têm grande valor nisso daí. Não é como se eles fossem ficar cuspindo na cara de quem tem raça pura também. Não, de forma nenhuma. Mas é aquela coisa assim, não é só o seu nome que vai valer para você ser considerado valoroso, tampouco a sua linhagem ou quão nobre você aparenta ser. Isso daí tudo tem que ser posto à prova, senão não é nada. De certa forma, se a gente for colocar dentro da visão dos Senhores das Sombras e usando o metaplot, extrapolando um pouco a ideia de raça pura, no livro Apocalipse, né, o final do cenário, você tem lá uma descrição a respeito do Konietzko, onde ele claramente fala que ele não deseja ter a coroa do Albrecht, porque a coroa ela é um símbolo da liderança em cima dos Garou, beleza. Só que a coroa é como se ele só fosse líder por causa da coroa. Isso é da maneira como ele interpreta. Não é que o Albrecht só é líder por causa disso. Mas a coroa ia certificar algo que ele já é. Então, olha, nós temos que seguir o cara porque ele tem a coroa. Não, velho, você tem que me seguir porque eu sou um líder melhor do que aquele outro cara. Então, eu acho que essa relação dele com a coroa de prata, ela pode ser estendida para os Senhores das Sombras e a raça pura. Você não vai me seguir só porque eu tenho raça pura 5. Você vai me seguir porque eu sou capaz. Por outro lado, olhando a coisa por outro prisma, você tem também a relação dos Garras Vermelhas com a raça pura. Eu acho que a relação deles com raça pura é a relação assim mais, sem querer ser muito repetitivo, mas a mais pura. Né? Porque eles têm um enfoque em relação ao antecedente, que é justamente o que o antecedente é. Talvez a mais primitiva. Isso, você colocou melhor. Mas então, assim, o Garra Vermelha, quando ele tá na presença de um outro Garra Vermelha com raça pura, ele tá
diante de alguém que não precisa se provar como líder. Ele já é, não tem como questionar isso. Eles têm uma relação com a raça pura bastante honesta e direta, porque ele tem todas as características físicas do melhor Garra Vermelha. Então não teria por que um lobo questionar isso. Aliás, lobo não tem por que questionar qualquer coisa, né? Nessa nossa perspectiva limitada do jogo, é bem assim. O Garra Vermelha tem a mentalidade de um lobo que a gente presume que ele simplesmente vai lá e segue o seu alfa, né? Então acho que é bem assim. Eu concordo contigo. E uma outra tribo que eu acho interessante mencionar a respeito da relação com a raça pura são os presos de prata, né? Que aí eu acho que a coisa vai funcionar da maneira mais hierárquica possível. Mas é óbvio que numa tribo onde todo mundo é rei, alguém é mais rei que o outro. Isso aí é óbvio, não vai ser só da raça pura. Acho que é importante frisar, agora que a gente já comentou sobre os Senhores das Sombras, os Garras Vermelhas e os Presos de Prata, que a raça pura ela vai se manifestar de tribo para tribo de maneira diferente. Né? Vai ser de acordo com as características arquetípicas de cada tribo. Sim. Então, o Garra Vermelha, por exemplo, que tem a raça pura alta, sei lá, 5 pontos, por exemplo, ele vai ser mais próximo de um lobo primitivo. Ele ainda vai ser altivo, ainda vai ter o pelo brilhante da coloração da tribo, mas não vai ser uma coisa que representa a nobreza de forma tão evidente quanto para os presos de prata. Perfeito. E aí cada tribo vai ter... Cada tribo tem... exatamente, né? Vai ter uma aparência mais semelhante à do chacal, no caso dos peregrinos silenciosos, e por aí vai. Quando você tá narrando, Pedro, ou jogando, tem alguma coisa que te emputece em se tratando de raça pura? Assim, me emputecer não, mas tem uma coisa que eu acho que é uma lacuna. Na forma hominídea, a raça pura se manifesta como? Aí depende da tribo, né? Eu sei, mas, interessante você mencionar isso, porque agora que você falou, eu penso assim, se o Garra Vermelha tem muita raça pura, na forma hominídea dele, ele não apresentaria, talvez, esses traços de raça pura. Não, eu discordo de você. Mas ele estaria na forma mais distante do ideal dele, que é o lobo, né? Perfeito, só que ele ia ser o ideal do humano primitivo, de acordo com a região. Mas você não disse também que a bênção da raça pura ela vem do totem padroeiro de cada tribo? Você acha que o grifo abençoaria alguém na sua forma hominídea? Na forma hominídea, sim, não da raça hominídea. Saquei. Eu acho que o cara, ele ia ser, obviamente, né? Vai depender de que tipo de lobo aquele Garra Vermelha é. Mas veja bem, o que traz a característica da raça pura no Garra Vermelha tá nas presas, no pelo, nas garras, no porte de caçador. E essas características não são ligadas a um hominídeo. Eu não tô falando da raça hominídea, não. Tô falando assim, de alguém na forma hominídea. Tudo bem, mas aí você pode falar que o cara ele é mais forte, musculosamente definido no caso. Que o cara ele tem sei lá, vou abstrair um pouco, mas ele tem os olhos atentos de um caçador, sacou? Entendi. Algo mais ou menos nesse sentido. Vai exigir um pouco mais do narrador, com certeza. Porque você não pode falar, esse cara aí é o lobo perfeito. Ele tá longe de ser o humano perfeito pro que a gente conhece de humano, no nosso valor de humano nesse sentido. Mas aí você vai falar que o cara é como se ele estivesse sempre pronto pra caçar, ele parece ser atlético, é aquele cara que você olha e fala, porra, esse cara vai ser rápido, se eu tiver que postar corrida com ele vai ganhar de mim. Se eu tiver que sair na porrada com ele, vai ganhar de mim também. Sacou? Eu acho que é uma coisa nesse sentido. Mas não fica difícil de você imaginar isso para algumas tribos? Fica. Por exemplo, sem dúvida. Peregrino silencioso na forma hominídea, como é que é apresentar a raça pura dele? Ou, sei lá, um portador da luz, filho de Gaia. É um pouco complicado. Para preso de prata, Garra Vermelha talvez seja mais fácil porque eles têm essa relação direta com o antecedente, né? E também com a ancestralidade regional, né? Então, exato. O Presa de Prata ele ia se parecer, sei lá, mais russo, vamos dizer assim, de uma maneira tosca, mas enfim. E aí eu acho bizarro você falar que um portador da luz interior ele ia ser mais japonês que o outro, porque o cara pode ser de outro lugar, não necessariamente do Japão, mas de toda forma ele vai tentar traçar essa ancestralidade da Não, mas no caso dos orientais eles também têm esse lance da raça pura. Sempre tiveram. Sim. Né? Então se o cara é, sei lá, japonês, como você mencionou, ele vai ser um japonês bem típico, não vai ser que nem aquela galera de Okinawa que tem a pele mais escura. Não que ter a pele não que a pele ter mais escura não quer dizer que o cara é impuro, né? Mas quer dizer que o cara não é tão
um japonês, só isso. Antes começa a me jogar pedra. Mas, eu acho que em tribos como os Uktena, que tem seus parentes espalhados, os próprios portadores, né, que vão ter ali essa parte oriental, mas tem ali também na Índia, essa coisa toda. Então, eu acho que funciona mais ou menos nesse sentido. E é legal, né, porque por exemplo, se o Evan, o Endigo lá da segunda edição, se ele tivesse pontos em raça pura, talvez ele não fosse ser loiro, como ele é, né? Talvez ele fosse ser mais próximo dos nativos americanos, embora ele não seja sei lá, tô só abstraindo aqui. Mas só pra tirar a dúvida, Evan Hills the Pest, cadê ele aqui? Tem a ficha dele? Eu tenho. Que tem 2 de raça pura. Né? Mas aí eu acho que é aquela pegada mais mística mesmo. Sacou? É o que eu acho que, né, lobisomem, acaba que tudo que não pode ser explicado de uma maneira conveniente, ele vira magia, né? Então, acho que a coisa é nesse sentido. Mais alguma coisa te emputece com raça pura? A quantidade de jogadores que compra ela. Né? Não é, velho? É um troço que, tipo, parece que todo personagem que o cara vai fazer, o que a mesa vai fazer, esses dias vai narrar. Esses dias eu fui narrar e tem assim, não, eu tenho 3 de raça pura, eu tenho 2, eu tenho 4. Era mesmo pra 3. Fala, porra, vocês são os bichão mesmo. Tá foda, né? É foda, né, cara? Mas, assim, beleza fazer uma mesa composta, todos com personagens com raça pura, mas aí o jogo, ele acaba tomando outra direção. Sim. A gente vive falando sobre a dualidade entre o jogo épico e o jogo de horror em Lobisomem, e aí eu acho que se o cara compra... Desculpa, se os jogadores todos têm raça pura, o jogo invariavelmente cai pro épico. Sim, porque todo mundo, você nunca tá matando monstros, tá matando o dançarino da espiral negra, usando a mesma arma que seu avô usou pra abrir o Cairn há 2 gerações, né, sei lá. Exato. É sempre uma coisa mais nesse sentido. Acaba que eu acho que isso vem um pouco do status, né, que a raça pura confere, e com essa coisa épica, né, talvez de outros jogos, de onde os jogadores migram, eles vêm jogar lobisomem, então o cara, sei lá, muita gente quer jogar com o nobre, não com o plebeu, vamos dizer assim. Quer jogar com o cavaleiro de armadura brilhante. Sim, eu ia comentar isso também, né? Os jogadores de RPG estão acostumados com esse tipo de temática. E aí quando você traz pro mundo das trevas, para quem não está habituado ou joga muitos outros jogos, fazer um personagem que é o pária, que é o rejeitado, pode ser pouco atrativo, enquanto que tem lá um antecedente que, além de já dizer que o seu personagem é um herói épico, ainda te dá um benefício roubadíssimo. Né? Sim, exatamente. Porque a gente falava mais cedo, né? Você pode fazer um Galiard com poucos atributos sociais, mas na hora que o cara conta história, o cara, tipo... todo mundo para pra escutar o cara, porque o cara tem a voz do Vando, todo mundo joga calcinha nele, né? Porque o cara tem mais 5 dados pra poder jogar. Então, o cara invariavelmente vai contar uma boa história. Então, gostou da voz do Vando aí, né? Gostei. Então, cara, isso é uma coisa que me incomoda. E outra coisa que, além de quase todo mundo comprar raça pura, todo mundo tem raça pura em nível alto. Porra, exato, isso é pior, né? Vai tomar no cu, porque assim, é algo do tipo, porra, eu vou colocar aqui pra eu jogar 2 dados a mais, o que já é um benefício, né? Mas, ou eu vou jogar 5 dados a mais, gastando poucos pontos. É uma coisa de matemática lógica, então acaba que isso acontece. Os jogadores de lobisomem se acostumaram tanto com ter força 9, e aí quando vai fazer uma rolagem de dados com 4 dados, ele se sente mal. Exatamente, meu personagem não tá bom não. Por quê? Velho, eu tô jogando 6 dados pra atacar. Você é idiota, né? Seu desvio de inteligência que você tem que eu não consegui captar. Só com referência, eu posso estar enganado, mas não muito distante do que eu vou dizer, o Albrecht, no livro da segunda edição, no momento que ele encontra o Evan, eu acho que ele tinha só 3 de raça pura. Tá, olha só, agora me pegou aqui, peraí. Quando no livro que ele vem chama Rage, Warriors of the Apocalypse, que ele é inspirado no card game. E aí ele vem ele traz a ficha de várias personalidades. Aí ali o Albrecht tem raça pura 3. O Albrecht depois ele passa a ter raça pura 4. E no final do livro
dos Presos de Prata, do livro revisado, que ele acaba visitando outro mundo, ele vira rei, e ele vê as vidas passadas e tudo. É no final que ele sai com o cabelo mais branco, e na ficha ele tem raça pura 5. Mas aí faz todo sentido, né? Perfeito. E a coisa é tão rara que nós estamos falando do Albert, que é o Power Ranger vermelho, né, que é o protegido da White Wolf, o cowboy, típico cowboy americano, que no Silver Crown, por exemplo, quando ele enfrenta o Arcade ele vem da Rússia e ele é o Preso de Prata mais puro. Eu vou falar um número, eu não tenho certeza, mas acho que são em 12 gerações. Ele tem tipo raça pura 7. Não, ele tem tipo raça pura 5. Eu sei, eu tô exagerando aqui. Sacou? Só pra... Mas é porque a gente fala que o cara tem raça pura 5, você fala, porra, se eu vou fazer um Preso de Prata, eu tenho que começar com 3, já vou gastar logo os outros 2 pontos. E cara, o raça pura 5, os maiores heróis vivem em você. Essa é a definição do livro. No mínimo, pra teste social, você tem 6 dados. No mínimo. No mínimo, exatamente. Né? Pra você falar assim... Isso daí já é sobre-humano, cara. Né? Isso daí já é uma coisa que nenhum humano conseguiria fazer. Então, sim. Pera lá, né? E, olha só... Vou fazer algumas citações do livro aqui. Quando a gente fala, meu pai era renomado, meu avô, isso é raça pura 2. Com raça pura 2, o seu avô fez um nome na batalha do Forte Sangrento e você carrega esse nome com orgulho. Ou seja, você vem de uma família respeitada de heróis Garou. Com 3, o seu pedigree ele é abençoado com os pilares da nação Garou e o seu sangue pode dizer isso. Seu sangue confirma isso daí. Raça pura 3. Dá um exemplo disso aí mais prático pra gente. Não, qualquer Preso de Prata, porra. Não, tá. Eu não tô querendo de um personagem, tô querendo reler a descrição aí que você... Olha só, o seu pedigree é abençoado com os pilares da nação Garou e o seu sangue confirma isso. Na sua cabeça, Schultz, o que é ser abençoado pelos pilares da nação Garou? Porra, olha só. Todo Preso de Prata tem raça pura 3, né? Vamos partir desse pressuposto. Quem são os maiores heróis da nação Garou? Cada tribo vai puxar uma sardinha pro seu lado, mas são os Presos de Prata. São os Presos de Prata. E não só isso, eles são quem, de certa forma, foram quem organizou toda a nação Garou. Se a nação Garou existe como corpo político, é por causa dos Presos de Prata que impuseram a sua vontade em cima dos outros. Entendi. Então, porra, todo herói foda tá ali, tá no seu sangue. No 4, aí eu acho que a coisa perde um pouco a dramaticidade épica, porque fala assim que você pode estar vestido como um mendigo e ainda assim comandar respeito. A descrição do nível do antecedente, ele cai de uma hora pra outra. Porra, isso aí, sei lá, raça pura 1, você pode falar uma coisa do tipo. O cara te vê assim, todo fudido e fala, opa, pera aí, aquele cara é foda. E a raça pura 5 é que os maiores heróis vivem em você. Então, eu acho que o fato de se ter raça pura, eu acho que fica muito chulo quando o jogador vira pra você e fala, eu tenho raça pura 5, de onde vem sua raça pura? Ah, porque a minha família é foda. Sacou? Tipo, isso é pobre demais pra raça pura 5. Um plot que pode ser interessante para qualquer personagem que queira ter raça pura 5, acabei de imaginar aqui, é algo assim. Como eles têm todas as características dos lendários heróis da tribo dele, talvez ele nasça exatamente igual, né? Assim, como se fosse um clone, um irmão gêmeo de um herói que já morreu, mas que as pessoas ainda lembram das feições. Afinal de contas, era um cara foda, né? Sim. E aí ele tem todo esse encargo a carregar, né? Todo esse nome e essa herança. Só pra fazer um paralelo meio grosseiro aqui, quando você tem recursos 5, você é uma das pessoas mais ricas da Terra. Se a gente for fazer um paralelo dessa informação, né? Que é o antecedente nível máximo de recursos com raça pura, você não é os grandes heróis, não, são uma das pessoas de raça pura, de maior raça pura do mundo. Isso não pode ser comum. Exato. Sacou? Se isso está sendo comum nas suas mesas, narradores, vale a pena talvez reconsiderar um pouco a raça pura. Talvez a importância que você está dando para a raça pura está sendo pouca, porque você só está falando para o cara que ele tem 5 dados. Porque o jogador pode fazer um personagem de posto 1 de raça pura 5. Beleza, criatividade, 43 páginas de prelúdio, vai fazer com que você canse de ler aquela merda e só concorde com o jogador. Mas, de toda forma... alfinetada aí. Não, que isso, impressão sua. Mas, de toda forma, se isso é recorrente, eu acho que você está causando uma má impressão. A raça pura, ela tem que ser mais do que isso.
Obviamente que o fato de ter uma raça pura tão elevada vai fazer com que espere-se mais daquele Garou. Mas acho que só isso é pouco, entendeu? Só isso é pouco. É como se o cara, toda e qualquer missão suicida, por que nós vamos mandar esse cara aqui de posto 3? Nós vamos mandar esse cara de posto 1 aqui porque ele tem que dar conta. Isso. O tataravô dele deu conta. Mas o tataravô dele tava no posto 5 quando ele fez isso. Ai, foda-se, mas ele mora aqui no corpo desse cara. Bicho, e os exemplos estão no próprio livro. Na segunda edição tem lá o Jacob Morningkill mandando o Albrecht, que até então era um bosta. Sim. Preso de prata pra matar maldito, né? Enquanto que o Jacob tá lá sentado no trono de boas. Fazendo porra nenhuma. Fazendo nada, só coçando o saco e sendo doido. Então eu acho que as coisas elas vão convergir assim pra esse lado. Você gosta de ter personagens com raça pura, Pedro? Não muito. Eu curto o antecedente, só que o benefício dele é muito roubado. Então eu acho que fica muito desequilíbrio você começar com raça pura alta. Eu acho que eu só fiz personagem com raça pura presa de prata mesmo, cara. Assim, de cabeça eu não lembro. Ah, não. O meu Fiano tinha raça pura também. Mas é uma tribo que também eu acho que faz sentido ter. Sim. Então, dos meus personagens, eu acho que também depende muito da tribo. Obviamente que as que você não pode ter e acabou. Mas eu não faço questão de jogar com o Senhor das Sombras que tem a raça pura, saca? Eu gosto dessa coisa do underdog, de você se provar. Tanto de um lado quanto do outro. Eu gosto da coisa de jogar com o Senhor da Sombra, que todo mundo acha que são filha da puta, e no final você tá sendo herói, saca? Ou jogar com o Roedor de Osso, que no final ele vira o bichão mesmo. Mas eu não tenho nenhum problema com o antecedente, do tipo, só vou usar quando for jogar com presa de prata ou Fiana. Não, nada também não. Tipo. Mas é que eu acho assim, se eu for querer explorar esse antecedente e eu não tiver nenhum motivo específico para jogar com outra tribo, se eu não tiver com vontade de jogar com uma tribo específica, eu vou fazer um presa de prata, sabe? Porque se eu quero ter raça pura e quero explorar esse elemento, vou explorar da maneira mais adequada, num ambiente onde aquilo não faz o jogo parecer errado, não tem nenhum desrespeito ao conceito. Mas também, sei lá, se eu quiser um dia fazer um Uktena com raça pura alta, eu vou fazer e vou tentar buscar a minha explicação e também como aquilo se manifesta naquele personagem. Perfeito. Só não vai ser um benefício gratuito, sabe? Isso me incomoda muito. Do tipo, meu Creature Fans aqui tem raça pura 5 porque ele tem. Isso não basta. Eu acho que a dica que fica nessa discussão aqui é: faça seu personagem com a raça pura que você quiser. Beleza, mas se você tem uma raça pura muito alta, não fique só falando que é a sua família, não. Dê cor a essa raça pura. E entenda que o jogo ele vai ser diferente por causa disso, né? Não só justifique, como entenda que aquela sua escolha acarreta em decisões específicas para o narrador. Sim, e narradores, deleitem-se, aproveitem isso daí. Você acha que tem tribos que encaixam melhor com a utilização desse antecedente? Além dos presos de prata? Claro. O Endigo me veio na cabeça aqui agora, né? Eles são muito fechados, não ocorre tanta miscigenação assim, e acho que os heróis deles estão bem vívidos, né? As lembranças, essas coisas todas. Então eu acho que justifica mais do que as outras tribos. Eu fico pensando sobre as Fúrias Negras. Acho que tem um motivo para elas usarem raça pura, mais até do que os Fiana, sabe? Para começo de conversa, as Fúrias Negras elas praticam controle de população. Sim. Então elas escolhem quem vai ser... Quer dizer, elas não, né? O Totem escolhe quem vai ser abençoado ou não pela tribo. Isso já é um tipo de seleção. É lógico que nesse caso elas estão selecionadas pelo gênero, porque elas consideram isso o melhor, o que elas têm que ser feito, o papel delas perante Gaia. E aí eu acho que isso tem a ver com raça pura. Não, eu acho que a questão das Fúrias Negras é mais ou menos isso daí que você está falando, né? O fato delas selecionarem bem os seus parentes, também os seus filhotes, acaba que isso vai estreitando o laço, né? Vai apertando o funil e você vai ficando quem tem a raça pura mesmo. E tem uma outra coisa que é interessante na raça pura das Fúrias Negras, que aquelas que têm níveis muito altos, os humanos machos,
eles tendem a ficar em desconfortos. O simples fato de estar próximo às Fúrias Negras com alta raça pura. Eu acho que isso tem a ver com o lance da raça pura representar o ideal da tribo. Exatamente. E o ideal da tribo das Fúrias Negras é uma afronta, não uma afronta, né, mas é uma ameaça aos machos. Uhum. Pelo menos uma ameaça iminente, né? Uhum. Então eu acho que isso daí, né, esse funil aperta e então você vai ter mais sangue puro, de certa forma. E eu mencionei rapidamente os Fianna, que eu acho que é uma tribo que tem a ver também com raça pura, mas menos até do que as Fúrias Negras, porque se por um lado as Fúrias Negras praticam controle populacional, tá aí uma coisa que os Fianna não fazem. Sim, mas por outro lado os Fiannas eles conhecem os registros de suas linhagens, né? Exato. Então, você pura... acasala com aquela ali que vai dar bom. É. Então é algo nesse sentido. Então tá aí, foi nossa conversa pura sobre raça pura, já que a gente falou de pura várias vezes. Então, ficamos por aqui. Tá ok? Ok. Um uivo de cabelos sedosos. Muito obrigado, galera. Valeu a participação, Pedrão. Valeu, cara. Um uivo de despedida pra todo mundo. Valeu, galera.